Bom dia para você, Eduardo. Bom dia, Vanusa, integrantes da mesa. 10 horas e 33 minutos. Nós vamos direto a Brasília falar com o Pedro Nascimento, acompanhando o julgamento lá da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Na fala, no voto do ministro Luiz Fux. É o terceiro a votar. Ô, Pedro Nascimento, a gente pode considerar que a fala do ministro Luiz Fux até agora é o ponto alto desse julgamento, porque ele está defendendo a nulidade do processo desse julgamento, mas ao mesmo tempo ele está validando a delação do ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Exato, né, Eustáquio? Bom, se dependesse de Luiz Fux, todo esse processo que a gente está vendo aqui agora já estaria anulado. Isso porque o ministro Luiz Fux, ele já analisou questões preliminares, foram apresentadas pelos advogados, diz que o plenário da primeira turma não é o local adequado para esse tipo de análise, que o próprio Supremo Tribunal Federal também não é o palco, né, competente para análise desse caso, deveria ser para instâncias inferiores, já que os réus envolvidos não têm foro privilegiado, com exceção a Alexandre Ramagem. Inclusive, o ministro Luiz Fux votou a respeito dos crimes de Alexandre Ramagem. Segundo ele, enfim, sobre Alexandre Ramagem, ele fez uma divergência aqui com relação aos crimes. Ele pediu a extensão da ação penal por dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e também pediu para prescrever os crimes de organização criminosa e os demais crimes de Alexandre Ramagem. Ele que é o único réu que tem está tendo um tratamento diferenciado aí com relação a esses votos, porque ele tem foro privilegiado, é deputado e parte dos crimes ainda dependem de autorização da Câmara dos Deputados. É uma peculiaridade. Enfim, agora Alexandre Ramagem também o Luiz Fux também manteve a delação de Mauro Cid. Pois é, segundo ele, Mauro Cid, ele colaborou com as delações, sempre acompanhado do advogado, as divergências pontuais feitas pelo delator do descumprimento do pacto, né, diz ele que isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador, e também disse que o colaborador acabou se auto-incriminando, mas que tudo isso não afeta a delação de Mauro Cid. Portanto, por isso a delação de Mauro Cid está mantida, segundo Luiz Fux. Ele está falando agora a respeito de um outro ponto de divergência, a respeito do julgamento daquelas penas sobre tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e a gente escuta agora a análise do ministro Luiz Fux. Hungria, acerca da relevância do princípio da legalidade estrita, ou seja, aquela luva que encaixa na mão, aquela adequação dos fatos àquela norma em todos os seus elementos descritivos. Dizia Nelson Hungria, em lição que até hoje é presente, a lei penal é assim um sistema fechado, ainda que se apresente omisso ou lacunosa, não pode ser suprida pelo arbítrio judicial ou pela analogia ou pelos princípios gerais de direito ou pelo costume. Pouco importa que alguém haja cometido um fato antissocial, excitante da reprovação pública, francamente lesivo do mínimo de moral política que o direito penal tem por função assegurar, com suas reforçadas sanções no interesse da ordem da paz e da distância social. Se esse fato escapou à previsão do legislador, isto é, se não corresponde precisamente à parte objetiva e subjetiva a uma das figuras delituosas anteriormente recortadas em abstrato pela lei, o agente não deve contas à justiça repressiva. Por isso mesmo que não ultrapassou a esfera da licitude jurídico-penal. Muito bem, a gente está ouvindo, portanto, o voto do ministro Luiz Fux, ele que deve ser o único ministro a votar nesta quarta-feira, já que a sessão de hoje vai somente até meio-dia e aí é retomada a partir de amanhã. Inclusive, o voto do ministro Luiz Fux pode formar maioria pela condenação, mas tudo está muito incerto, a gente segue acompanhando o voto do ministro Luiz Fux aqui no Supremo Tribunal Federal. Eustáquio. Obrigado, Pedro Nascimento. E depois do Luiz Fux vão votar a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo, Eduardo Costa. Nós estamos juntos. Sempre.